É verdade que basta o militar fazer 65 anos que ele está automaticamente isento de imposto de renda? Bom, talvez alguns sim, nem todos. Nós vamos entender exatamente o que acontece quando o militar, o pensionista, o aposentado ou outras pessoas chegam à idade de 65 anos para o fim de imposto de renda. É logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, queria deixar com vocês aqui o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Para quem não pegou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. E quem quiser pode, por favor, entrar em contato pela nossa página de contatos aqui embaixo, que é o primeiro link da descrição aqui do vídeo. É exatamente aqui na descrição do YouTube. Muito bem, que história é essa que militar e pensionista, quando chega em 65 anos, está isento de imposto de renda? Talvez alguns sim, dependendo da faixa, nem todos. Existem regras para isso e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. A Lei 7713 de 1988, deixa eu só confirmar o ano, quase certeza que ela é de 88. Isso mesmo, Lei 7713 de 1988 trata da legislação referente ao imposto de renda. Já houve muitas modificações posteriores a 88, mas são modificações no texto dessa mesma lei, tá? Então vamos trazer aqui para vocês. Primeiro, muitos de vocês sabem e fazem questionamentos e fazem consultas. Nós recebemos muitas consultas lá no escritório com relação à isenção de imposto de renda de militares, de pensionistas que tenham determinadas doenças listadas lá na Lei 7713. O artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713, diz que proventos de aposentadoria, pensões, na verdade, proventos de aposentadoria ou reserva, eles podem ensejar a isenção de imposto de renda desde que a pessoa apresente determinadas doenças. E nós temos lá uma grande lista ali: hanseníase, cegueira, doença de Piaget, nefropatia grave, cardiopatia grave, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, mal de Parkinson, neoplasia maligna. Então são várias doenças e muitas pessoas fazem os pedidos, se submetem à inspeção de saúde, conseguem a isenção de imposto de renda e às vezes não. Às vezes a Força Aérea, o Exército, a Marinha acabam negando porque não entendem que aquela pessoa apresenta exatamente aquele quadro. Dependendo do caso, a pessoa ajuiza uma ação e consegue a isenção de imposto de renda. Em outros casos, a ajuização não consegue essa isenção, dependendo do seu quadro clínico, dos seus laudos e da situação que ela realmente apresenta. Esse é um ponto, tá? Isenção de imposto de renda por doença. Nós temos outra situação. Eu disse que os militares estariam enquadrados aqui. Mas e se se estende a pensão? A isenção de imposto de renda por doença pode se estender à pensão. Muitas pensionistas me perguntam: mas o meu marido era isento de imposto de renda, eu tenho isenção de imposto de renda? Não. As pensionistas militares que tiverem essas doenças aqui podem requerer a isenção de imposto de renda após realizarem uma inspeção de saúde, apresentarem seus laudos médicos. Aí é possível que as pensionistas obtenham a isenção de imposto de renda ou na via administrativa ou na via judicial. Então eu estou falando da Lei 7713, tá? Eu falei do artigo 6º, inciso 14 fala da parte de proventos, aposentadoria, que atinge aí o caso
dos militares, porque atinge inclusive proventos de reforma. E o inciso 21 do mesmo artigo 6º diz que isso se estende também às pensões, tá? Então, muito bem. Agora, que história é essa que quando a pessoa faz 65 anos ela está isenta de imposto de renda? Não é bem isso, tá? Nós temos lá, existia uma tabela de isenção de imposto de renda, que a pessoa quando recebia antes, até 1.900 e poucos reais, era mais ou menos isso. Essa tabela foi atualizada recentemente pela medida provisória 1171 de 2023. Então, agora a faixa de isenção total de imposto de renda é quando a pessoa recebe R$ 2.112. Então, ela não vai pagar nada de imposto de renda se ela recebe isso, tá? Aí, se ela recebe de 2.112 e 1 centavo até 2.826, ela vai pagar 7,5% de imposto de renda. E aí existe uma situação que se chama parcela dedutível. Então ela não vai pagar imposto de renda sobre a faixa dedutível, que é, tá tudo na tabelinha aqui, que é de R$ 158, e vai incidir 7,5% sobre o restante, tá? Quem recebe de 2.826 reais a 3.751 tem uma parcela dedutível um pouquinho maior, de R$ 370, e tem a alíquota já maior também, de 15%. Quem recebe de 3.751 a 4.664 tem um valor de tabela dedutível, sobre esse valor não paga nada de imposto de renda, sobre R$ 651, e vai ter uma alíquota já mais alta aí de 22,5%. E quem recebe acima de R$ 4.664 não paga nada de imposto de renda sobre R$ 884, que é a parcela dedutível, e vai pagar 27,5% sobre o restante. Tá bom. E o que isso tem a ver com a situação das pessoas que chegaram aos 65 anos nesse mês, no mês seguinte, ou que estão há bastante tempo já com 65, 66, que estão com 70 anos e estão há 5 anos pagando mais imposto de renda do que deveriam? Bom, a mesma lei, a Lei 7713 de 88, lá no mesmo artigo 6º, no inciso 15, ela diz o seguinte, que as pessoas que chegarem aos 65 anos recebendo os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, ou benefícios pagos pela Previdência Social da União, dos Estados e dos municípios, então assim, regime geral, regime próprio, militares, pensionistas do INSS, pensionistas dos municípios, pensionistas dos estados, todas essas pessoas, ao chegarem aos 65 anos, elas têm aquela tabela de isenção de imposto de renda, por exemplo, se elas recebem até R$ 2.112, elas não pagam nada, e se elas recebem mais do que isso, vai ser aplicada aquela tabela no seu caso, tá? Mas se elas chegarem aos 65 anos, além daquela tabela, a lei diz, sem prejuízo daquela tabela, que já é um direito garantido a elas com relação a isso, vai ser aplicada uma nova faixa de isenção de imposto de renda de R$ 1.903,98. Então, isso para pessoas que recebem um valor menor, próximo disso, talvez as isente de imposto de renda, tá? E não são todas as pessoas, são muitas pessoas, mas não são todas que podem ser isentas, e para algumas delas podem estar recebendo um valor e pagando hoje mais imposto de renda do que deve ser pago. Então, estou trazendo o recado aqui, estou dizendo onde é que isso está escrito, a Lei 7713, falei o artigo, falei os incisos, e onde é que está a tabela com as parcelas dedutíveis. Ela foi recentemente atualizada com a medida provisória 1171 de 2023. Gostaram do vídeo? Estão com dúvidas? Coloca um comentário aqui, vamos conversar. A gente vai ter essa semana Augusto Leitão Responde, vamos ter uma live na quinta-feira e vamos bater um papo sobre isso também. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos
e algumas frases que você pode salvar e compartilhar é o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente, obrigado.